O atacante Luciano enfim assinou a renovação do seu contrato com São Paulo. O novo vínculo agora vale até o fim de 2024. As negociações já se arrastavam há meses, apesar de tanto o clube como o jogador darem como certa a extensão do acordo, que terminaria no fim de 2022. O clube vê em Luciano um jogador com características de liderança. O atacante é um dos xodós da torcida, mesmo sem ser titular. No clube do Morumbi, Luciano chegou em 2020 e rapidamente assumiu uma função de protagonista ofensivo do time. O atacante terminou como artilheiro do Brasileirão e se destacou na campanha São Paulina de briga pelo título até as rodadas finais. Já no ano passado, Luciano passou a sofrer com problemas físicos responsáveis por impedir uma sequência maior de jogos, como no título do Paulistão com gol na final contra o Palmeiras e nos gols diante do Juventude em jogo que salvou o São Paulo do rebaixamento. Em 2022, Luciano voltou a ter problemas com lesão. Nesta temporada, fez 13 jogos e 3 gols. A sequência de 3 jogos sem nenhum desfalque por lesão trouxe alívio ao São Paulo. Depois do surto de contusões no ano passado, o técnico Rogério Ceni tem tido o elenco completo para escolher o time ideal. Desde o início do ano, ele promove um rodízio de atletas, apontado pelas pessoas ouvidas pelo UOL Sport como um dos motivos para a melhora na questão. Ceni utilizou 33 jogadores nos 24 jogos que o tricolor disputou até o momento na temporada. Apesar de ter uma base usada nos principais jogos, o treinador tem variado bastante a escalação nas partidas pela Copa do Brasil e pela Copa Sul-Americana. O comandante afirmou que o Brasileirão é a prioridade nesta temporada para evitar nova briga contra o rebaixamento e sonhar com a vaga na próxima Libertadores. A reportagem ouviu 5 fontes ligadas ao clube e a jogadores, que apontaram as mudanças percebidas nos últimos meses. Para além do rodízio de atletas, a nova mentalidade instaurada no CT da Barra Funda é vista como crucial para a diminuição das lesões. Em entrevista depois da vitória contra o Everton, pela Copa Sul-Americana, o zagueiro Arboleda citou a postura trazida por Rogério Ceni que ajudou na questão. Abre aspas. Às vezes chegava no treino cansado, não falava nada e o jogador terminava machucando. Ele deu uma confiança para o jogador poder falar para ele quando estivesse cansado e não passar por esse tipo de problema. Então a cabeça do jogador muda muito. A gente agradece ele e o departamento médico, que estão em cima da gente todo dia cuidando da gente. Um ajuda o outro e foi assim que saímos daquele problema que estava tendo há um tempo, fecha aspas, disse. A preparação física é outro ponto que na avaliação interna mudou do ano passado para esse. O entendimento é de que a comissão técnica de Hernan Crespo sofreu para se acostumar com o calendário brasileiro. A carga de treinos no início da temporada foi considerada elevada e depois, quando as lesões começaram a aparecer, houve diminuição brusca das atividades que não resolveu o problema. Crespo também costumava fazer um rodízio de atletas, mas a carga de treinos para quem não estava atuando era uma questão. Pessoas ouvidas pelo UOL diziam que os reservas recebiam uma intensidade de treino menor. Quando precisavam ser escalados, não estavam no mesmo nível de quem vinha jogando. A mudança de mentalidade de uma comissão técnica para outra não foi o único quesito visto como importante para a melhora nas lesões. O São Paulo considera ter qualificado a comissão técnica permanente e promoveu trocas em seu quadro de fisioterapeutas. Apontado em fevereiro por Rogério Ceni como um problema, a fisioterapia voltou a trabalhar em 3 turnos. A diminuição da carga horária foi uma medida tomada durante a pandemia. Os processos no departamento médico também mudaram. Os profissionais passaram a fazer reuniões constantes e produzirem relatórios detalhados que ajudam Ceni a definir a escalação da equipe. O treinador é classificado como obcecado por dados e algoritmos e seu profissionalismo é considerado fundamental para a melhora. O São Paulo terminou a temporada passada com 44 desfalques por lesões. Casos de Covid-19 não entram na conta. Passado o primeiro quadrimestre desse ano, a média caiu bastante. Foram 11 casos atendidos pelo departamento médico.
Para o jogo de amanhã, dia 28, contra o Jorge Wilstermann pela Copa Sul-Americana, a única dúvida é Gabriel Neves, que sofreu trauma no tornozelo no treino da última segunda, dia 25. Problemas de lesões sofridos no São Paulo em 2022 é as seguintes: Luan, dores musculares; Luciano, contratura na panturrilha; Patrick, músculo posterior da coxa; Igor Vinícius, pequeno estiramento na região posterior da coxa direita; Alisson, estiramento na região anterior da coxa direita; Diego Costa, pequeno estiramento no músculo adutor direito; Gabriel Neves, lesão na panturrilha esquerda e trauma no tornozelo direito; Volpi, entorse no tornozelo esquerdo; Gabriel Sara, entorse no tornozelo direito; e Rodrigo Nestor, entorse no tornozelo esquerdo. Outra espécie de rodízio que o São Paulo vem adotando é a de capitães nesta temporada. Até o momento, 8 jogadores já usaram a braçadeira sob o comando de Rogério Ceni em 2022. Reinaldo, Miranda, Caleri, Éder, Arboleda, Rafinha, Volpi e Igor Gomes. Dessa relação, quem mais utilizou a braçadeira foi Miranda. O experiente zagueiro de 37 anos foi capitão em 8 jogos do São Paulo na temporada: Ituano, Red Bull Bragantino, Água Santa, Mirassol, Botafogo de São Paulo, Santos, Ayacucho do Peru e Juventude. Um dado curioso, já que o defensor vem sendo utilizado em uma equipe mais alternativa. Em seguida, está o lateral direito Rafinha, capitão em 6 jogos do São Paulo: Campinense, Manaus, Corinthians, Palmeiras, Inter de Limeira e Flamengo. Experiente, o jogador foi contratado justamente para ser uma liderança da equipe, auxiliando no dia a dia com os jogadores mais jovens. Completaram a lista Éder, que usou a braçadeira 3 vezes, Ponte Preta, Palmeiras e São Bernardo; Caleri, Santo André e Atlético Paranaense; e Arboleda, as 2 partidas diante do Red Bull Bragantino, que foram capitães 2 vezes, e Volpi, Corinthians, Reinaldo Guarani e Igor Gomes Everton, com um jogo cada. Após sofrer uma avulsão tendínea no músculo da coxa, que o tirou de ação por mais de 5 meses, Luan busca recuperar seu espaço no São Paulo. O volante não foi relacionado por Rogério Ceni nas últimas 3 partidas disputadas pela equipe. O meio-campista do São Paulo ficou de fora dos jogos contra Flamengo, Juventude e Red Bull Bragantino. Em 2021, Luan se lesionou durante um treinamento, ainda antes de Rogério Ceni assumir o posto de Hernan Crespo. Após quase 6 meses, o jogador voltou a atuar contra o Manaus neste ano pela Copa do Brasil. Depois disso, entrou como titular em 2 partidas, ambas válidas pela Copa Sul-Americana. Após a derrota por 3-1 no duelo contra o Flamengo, Rogério Ceni explicou sobre o porquê da ausência do volante na disputa, que foi válida pela 2ª rodada no Campeonato Brasileiro. De acordo com o treinador, Luan estava em seu limite físico, não tinha condições de jogar naquele dia. O Luan jogou no limite dele na quinta-feira, jogou 60 minutos no limite dele, não teria condições hoje, não adianta trazer ele. Hoje ele treinou no CT para melhorar a parte física. Sei que ele é o primeiro volante, mas ele foi no limite, tanto no Peru quanto no Morumbi. Não adianta eu trazer hoje em uma condição que ele não estaria bem, disse o treinador na ocasião. Após o longo período afastado, Luan ainda não conseguiu reconquistar seu espaço na equipe comandada por Ceni. Nos 3 jogos que atuou nesta temporada, esteve em campo por 132 minutos. Já no último ano, antes da sua lesão, era constantemente relacionado. Foram 40 jogos e 2.767 minutos de disputa, além de ter sido autor de 3 gols e uma assistência em 2021. Na noite do último domingo, dia 24, o atleta se manifestou nas suas redes sociais e publicou um vídeo onde estava treinando com o personal trainer, acompanhado da frase: "Se eu desistir agora, então eu estou completamente errado". Conforme apurado pelo Lance, a ausência de Luan nas últimas partidas foi por uma opção da comissão técnica e não há crise alguma. O atleta seguiu normalmente com seus treinamentos, mesmo a parte do clube. O camisa 8 também tem um preparador particular que está em contato constante com o São Paulo, com quem realiza atividades casadas. Além disso, Luan tem treinado sempre alternadamente com a equipe. Nos dias de folga do elenco, o jogador trabalha em 2 períodos de forma particular.
Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso Tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!